Como eu estava, né, entre o clichê corrente da pedofilia e processos arquivados, negligência, quem é pedófilo dentro de uma igreja, o que mais que ele precisa de ser, né? Ou seja, a fachada do celibato ou um negligente que basta para uma ordem pessoal e tal, isso virou uma bosta. Isso é uma merda. E nós temos alguns clichês, algumas coisas, né? Até que ponto? Paradigma paradoxo de dizer que são prioritariamente cristãos. Entre atitudes de Papa, a quem a conveniência da fachada, ou das verdades que mesmo traga transparência, onde vamos buscar o que vira um comportamento sustentável quando a coisa implica, né? O famoso João Paulo II, a quem justifique os milagres ou a blindagem perante a fé que os convida e não convida a se dentar, né? Há quantos que devem estar me apontando a estourar até meus intestinos, ou não necessariamente, né? Porque querer, inclusive, vir e chegar e dizer o porquê. Quando a coisa tem um apontamento direto e a gente tem que lidar com todas essas variáveis, né? O que vira conveniência e o que vira, né? Fracasso impulsionado perante o que vira salário mínimo, que não é salário mínimo, aqui enquanto salários mínimos, né? Até onde incongruentes respaldados por facilitações que se tornam descabidas perante a quem cobrar e cumulativismo que mesmo entre o que vira, né? Sementeamento, né? Direto e indireto a quem justificar humano ainda é visto desumano a quem justifique causa e efeito de temperatura, quando inclusive o processo civilizatório apontado subatomizado, literalmente inafiançável como descabidamente, né? Não sejam mais falsos perpetuadores, né? Ao descabimento de a quem apontar custo-benefício de natalidades camufladas como mortalidade também, como em determinados momentos, aí é conveniente igreja, palco de igreja, como ostentar em datas comemorativas, enforcamento, né? Não deixa de ser enforcamento, né? Há quem diz não se rende àquele, mas se convida a desaquele, né? Quando há quem entre o que vira conciliar sensos de estados nascidos, exatificados, com tamanha burocracia que convida, né? Se o sujeito ele é respaldado por uma desmiséria tal, e eles implicam estarem codificados durante todo o tempo, entradas e saídas, fronteiras e as casas sustentáveis que impliquem receituar o que é a responsabilidade perante isso e até que ponto o lugar responde à acidentabilidade reversa, relação correntista entre mortos-vivos, enterrados, desenterrados, ou como a terra, né, mesmo mais degusta ou expulsa a quem justificar sideralidades compreensivas e que se façam convidativas a esse fator astrologível literalmente aterrizado, quando assim colocamos, né, que vem a ser a matematicização abstratual e não necessariamente o que é a dinâmica do intermatematicizador autoconhecedor e multiconhecedor que justifica a quem interpretar a possibilidade parcialista né, entre o que é o valor a dicotomizável como dicotomizável perante o que não é mais redutível, independente de monoteísta comparável, que é a quem justifique a estática e dinâmica perante, né, que é a química direta, o que é a física, requímio sintetizável comparada que subsistencie, né, ser ou não ser um matemático de fato, né, que é datar grandeza astrofísica laica como de fato inédita perante o sentido, né? Em que momento o sentido propaga comparação e a quem descabimento ressustentado, né? Como sem sentido que viram produções e não produções perante, né, o que é a temperatura e as condições deixadas, né? A ressustentabilidade que mesmo convida a recivilizar desconvidandos inafiançáveis, que é mesmo o fator apocalipsível presente daquele Jesus, né? E que reversem em Maria toda mesmo
já justificada a cruz, então algumas questões, quando num datado momento, né, comunismo como anticomunismo, entre escândalos de papas e quando escândalos de nem aterrizados, mas quando papas, porque papas entre um papa por vez, quando agregaram 3 de nenhum, necessidade de preto aqui em branco, apontar questões e joguetes, né, políticos acima de qualquer coisa, ou que vira entre as materialidades a quem atribuir política comparável e religião convincente que sentide, né, subsistenciar o valor mesmo fiançável da obra, ou mesmo o valor que nunca foi para vender nem comprar. Então, perante algumas condições, né, o que viram alguns despachos, né, entre indecifráveis entre a falsidade heterossexual, a toda desgraça que está, como o que é, né, o custo-benefício dos achados convenientes homossexuais em que Platô, herançável como entre desregras ou a quem justificar-se liberados perante pedofilias camufladas, entre não necessariamente, mas entre a miséria de outro, o apontado, né, não se tornar ou não mais querer ser heterossexual, o que vira custo-benefício de achar e enquadrar famílias, né, entre perpetuação indireta, quem justifique causa e efeito comparável de fato, quando o milagre convida a fechar as pernas, porque fracassaram num contexto e impostar a cruz, como que virou descabimento, porque que um fala e o outro, né, arreganha o cu, nem utilizando as orelhas. Então, condições quando colocar, né, entre comunismo e não comunismo, quando causas minuciosas, entre em que momento atribuir singularidade ao milagre próprio, mas até que ponto entre trindade comparada e mesmo obedecida, quando segundo regras para uniformidade racional que prossiga, né, quando colocar paradigma paradoxo do comunismo, quando descomunistaram, né, entre o observável e o permitido comparado em par, subsistenciar fatores morais ressustentáveis que expectativam vida a quem justifique decadência de morte a nova vida, né, a quem subsistenciar capitalismo cabido, né, compatível entre linearidade de saída do um e retornado a um, quando colocado, né, a condição entre se faça ortodoxo, tal, negligenciado não necessariamente, quando apontaram o Bento, e entre a despedida de Bento, Fatiliques ou qualquer coisa que deram nome, entre o fator de todas as casas, de todas as entranhas, quando nem apontar a desapontar Francisco, quando dizer aceitar ou otimizar fachadas de perdão leve, ou mesmo falar para homossexuais, né, que não se aceitam, colocando a questão o que é uma reforma e uma revolução perante as entranhas, né, a não serem cínicos, a queimarem arquivos e mesmo entenderem o que buscam, ou pagarem um preço por aquilo se não se acreditam, acham como um processo evolutivo, mas a corrupção da infidelidade é algo tão genocidamente porcoso, incalculável em poder público como poder privado, que acharam direitos de fazerem o que quiser nas suas casas e não terem responsabilidades sociais tais. Querem, né, jogatinas internacionalistas absurdamente descabidas e cada um não querem mexer nas entranhas dos que falcatruam religião, como fogem dela, inclusive. Né, o que são as relações heterotrofíveis extracorpóreas, que há quem justifique, né, interdesautotroficar de fora para dentro como de dentro para fora. Então, num dado momento, entre questões apontadas e não era aquele, e assim não foi aceito, e entre situações que mesmo se tornam ridículas, entre presentistas, interesseiros, se tornam fora de um tempo popular, e o que é o limite do arreganhado popular é quem justificar destradicionalismo quando se pudesse mais roubável, né? Sobre a miséria em totalidade como descabimento porcoso de se tornarem assintomáticos de fachada, como sintomáticos a toda conveniência da porcosidade, de basta ele querer e foda-se o outro, que são as relações vistas em todas as idades, né, a quem redatar de onde a maioria dos demônios andaram vindo, né? Então, o que vira dizer, entre outros, fica passada essa etiqueta, vamos até assim, vamos até assado, o mundo mudou, mas depois você vem com essa reversa,
né? O que virou palco de jogatina de grupos quando teoria de confessionário, né? Ou nas coxas, entre revelação sem sustentabilidade material, a quem justifica a racionalidade abstrata, como a guerra das materialidades totalmente descabidas perante estrategismos fracassados, né? O que é teoria, o que virou causa e efeito de teoria, de prática, ao fracasso de sobrar desparadigma como desparadoxo hipertrofível, inclusive, né, que virou uma independência, quem apontar a dizer que não é fracasso, que não é uma ambição tal, que não tem um tocante pressórico, a quem justifica em vantagens de amadorismos coletivizados fingidos não serem caros e acidentáveis, já acidentar, se não pudesse mais mataria, amadorismo descabido, quando, né, o joguete entra industrialismo nas costas de quem? A quem pró-espacial justifica reversa agrocriacionista, né, que é o que é o limite, o paradoxo do sem terra os achados com terra, que do chão não passe, que vão morrer mesmo, né? Que virou toda essa jogatina quando, né, quem vira retradicionalizar, retomar a cultura tradicional, retomar as alianças do casamento, mas aonde a fachada de falsos praticantes e convenientes, como inconvenientes praticantes etiquetados, de cordeirinhos, né, do saber entre o paradoxo como o paradigma da cruz, que mesmo não subsistenciam a Santíssima Trindade, nem ida nem volta de Jesus, não consagram Deus e muito menos competência de homens para mulher perante endeusadificar, comparação até paralelável segundo, né? Esta relatividade restrita que especializa quem justifica a deficiência e mesmo especialidade entre singularidade a quem repetição coisificar racionalidade cientificível fracassada ou mesmo irresponsabilidade sobre fardo, né? Num dado momento, faça-se assim, mais complexo, e a terra, a casa foi repassada perante uma expectativa que se faça mais fácil, assim se teria feito. Entre teorema de caverna, driblar bichos selvagens, outros demônios, né? Climas agudos de explosões mais proximais, assim podemos datar o que virou jogada de apocalipse, o que a pandemia provou ou convidou para de fato receituar o último momento de a quem justificar pró-observável, né, a ressinalizar pró-elementaridade, ou como se constatar elementaridade pró-anatomizável ao novo fim, desfim, qualquer coisa assim. Então, olhando o que vira a complexidade das coisas e as incongruências virtuais, as incongruências jornalísticas canalizadas que caibam num contexto diário, os fracassos totais, que o que é falar indiretamente com leveza, apontar arte a quem justificar. Fracasso multidrogado, multicambista, apontado de culturismo de qualquer situação de festa, que lá você vai relaxar e vai pagar mais caro, mesmo que eles repitam a pior música, o artista nem mais estava, não tenha fator político, não tenha fator religioso, isso e aquilo, sobre o que vieram, né? Que empurrar com barriga, que com bomba até eles, né? A todo destrabalho a quem justificar, né? Desconfiguração totalmente minuciosa, esperam morrer ou quando precisam de pilares não acreditados, que precisam, né, que apresentam complexidades singulares perante seus padrões, ou mesmo que quando se apresentam se tornando responsáveis. São satirizados, não responsáveis, deixa lá Stephen Hawking, Albert Einstein, né, Jesus Cristo, a quem justificasse Maria co-redentora que está, da quem Maria Madalena entre os viados, que até que prove o contrário, né? Perante a quantidade de escândalos que não são computados e que estão escancarados a todo o modelo global, e que eu fiz questão de pontuar todos eles, inclusive estando bem aberta a estudo de caso, como lidar com isso entre um momento não observável, um sacramento absoluto sobre a naturalidade de ninguém. Quem quis saber ou a quem se prova comparar entre os mortos, que só eu sei retratar, ou constantemente vivos, mas que a materialidade
implicam em agudos e condições siderais literalmente minuciosos, aqui em transcendente e destranscendente esta ortodoxa, né? Falcatruosamente estada, a minha não falcatruosamente, mas que fizeram fachada de monoteísmo, o fracasso absoluto, e os que ainda se acham mais vantajosos serem poligâmicos porque se acham deuses trepadores de a quem decifre minerais e bichos e plantas ou qualquer coisa que o demônio de greve sobre intestícios, que o fato de estar acima não significa estar abaixo não significa não estar acima, mas que além vácuo e pré-vácuo temos questões tais sobre, né, multi-abduzíveis, ressurretos como ressurreições soríveis, de saco cheio do planeta Terra, ou do que aqui fazem, né? Temos que ter essa conjuntura, né, em que momento a Santíssima Trindade apresenta infinitivos verbos gerundificadores, mas que exatificam, independente de a quem, né? Achar direito desaliançar credibilidade à imagem que se derive, utilizar linearidade padrão e não necessariamente, né? Então essas questões colocadas aqui, recolocando aqui entre o que realmente imposta, o que realmente sentida, o que realmente delimitará e está a delimitar a exata de funcionar e refuncionar, né? Sabendo que em tratados maiores não precisamos de plantas, não precisamos de humanos, não precisamos de observáveis. Há quem justifique linearidade sexual de Jossa, né? Que desmagnificaram a plenitude eternizadora como imortalizante, que justifique a verdade de humanizar divinização como divinizar humanidade humanizável, sobre o contexto sideral, que, né, em que dado momento desbravar a constante pró-desagrariação de redatar o espaço constantemente desconhecido perante o fator temperatura, que não necessariamente instrumentalidade aparentemente mais cara representa pobreza ou exploração tal, mas temos situações aterrizadas, literalmente descabidas, né? De desbravar coisas descabidas que deixaram aterrizados como monstros incapazes de alienígenas inteligentes, né? Que entre as jogatinas falcatruosos de irem, né, com as outras Marias, né, ficou conveniente, né, se indefinirem, mas que a merda estoura. E as proporcionalidades padrões implicam em que momento você ressustenta a engenhoca aparente, né, a atritar ou desatritar, ou camuflar de que dentro a sexualidade é diferente, não implica ser sexo, não implica ser amor, não implica ser alma, corpo, mente, bunda, cu, né? Jogatinosos muito imundos que são mobilizados pela corrupção, de estarem sempre burlando regras e acharem teres direitos de usufruir descabidamente, a quem atribui usufruto como arbítrio, aeróbio, anaeróbio, e a quem decifre consoantes como vogalidade isocinética, isométrica e isotônica perante contextos, né? Entre andar a pé ou estimular cargas ou assim ao que viemos reortodoxar proximidade entre o inatingível maciço, a quem justificar artificialidade futurível como, né, paradoxo de asteroides, a chamada de asteroides, né, entre como reversificar a ressurreta e ressurreição exorível e, né, mesmo convidar a ectoplasmaticização recoloidável, de que baixando grupos até que ponto a temperatura, né, mesmo interpreta o valor da Terra como astro e não necessariamente, não pejorativizando a astrofisicalização que laico correntifica, né? Paradoxo paradigma da física educável, adestrável entre que vira determinismo, naturalismo, pró-naturalismo, perante as responsabilidades intelectuais que mesmo oferecem fatores de graus e castificações raciais literalmente responsáveis.
Então aqui só dando uma introdução, que eu penso que as minhas introduções são literalmente insubstituíveis, porque eu estou sempre entre maciça, autossingularizante, tem uma interdesprimerificação segunda inédita, né, independente da segunda e da data em eclipse, qualquer coisa assim, né, quem justifique os tons carnavalescos de mesmo a Feira do Cu, né, pascuar, desovar, né, ou qualquer coisa assim, que a quem justifiquemos corpo de Cristo e toda a verdade. Que, né, que são contraditórios dizer quando Deus escolhe, e que era humilde como a revelação se propaga, que quando de fato mesmo se apresenta, são os piores hereges, os piores narcisistas, os piores assassinos, os piores corpólatras que nem padronizam a coisa, nem mostram o valor das suas bundas, onde as suas batinas fracassadas, né? A qualquer terreiro de macumba que também já deveria ter resolvido os fundos, a quem justificar outros que dizem vir depois com mais inteligência, entre regras fracassadas como a cu livre, que demonstram um fracasso mercadológico muito tenebroso, a quem justificar incongruências de orientais a ocidentais, né, como a gente vem colocando aí. Então nós temos questões, né, entre passivos e ativos, que mesmo não são nem um pouco obedientes a Deus, que a fartura tem o tempo todo, mineração cósmica, ouro absoluto, mas que num dado momento a coisa, né, implica o que é mesmo o valor da semente, as sementes vegetais até onde animais, e a mineraloculturização, né, de porcosos deficientes, independentes de fingidos entre cabeça, 2 braços e 2 pernas, porque para toda putaria eles não só estão imundos, descabidos, destrabalhados e mesmo demonizadores, tenebrosos, anticristos, em massa inaproveitável. Então vocês tomem muito cuidado antes de falar de mim. Tenham só um bom senso. E não me importa de como fala também não. Eu vim aqui para isso. Próximos.